Depois de Grêmio, Sport, Náutico, CRB, Ponte Preta, Oeste, Brasil de Pelotas, Paraná, Londrina, Operário de Ponta Grossa, Novo Horizontino e Chapecoense. Ontem foi a vez do Internacional ser eliminado, logo de cara, na primeira fase da Copa do Brasil. Também foi conhecido o adversário do Fluminense na sequência da Libertadores. Os gols da vitória foram marcados por Fernando Ceará e Rômulo no segundo tempo. Globo 2, Internacional 0. Após o vexame, a diretoria vai decidir hoje o futuro do técnico uruguaio Alexander Medina, que tem 51 dias de trabalho e aproveitamento até aqui em 9 jogos de 44%. 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Mais 2 dirigentes do departamento de futebol podem cair também. E o goleiro Daniel, 27 anos, começou na base do União Rondonópolis. Desde 2011, no Inter, ele passou pela base a partir do Sub-17. Tomou um frangaço, mas nada justifica a eliminação do Inter. O Ceará Mirim, a cidade lá, fica na Grande Natal, tem 75 mil habitantes e a folha do Globo é de R$80 mil. Copa do Brasil ontem ainda, a classificação do Atlético Goianiense, que venceu fora de casa o União Rondonópolis por 3-0. E o Vitória da Bahia empatou lá no Pará com o Castanhal 1-1 e também avançou. Se vencer o Resende amanhã, 4 da tarde, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, o Fluminense conquista a Taça Guanabara, com uma rodada de antecedência. O Flamengo, que assim como Vasco e Botafogo também já estão garantidos nas semifinais do Campeonato Carioca, tem clássico pela frente no domingo. Não é só a sensação térmica acima dos 40 graus que tem castigado os jogadores. A inconstância dos resultados também incomoda. O técnico Paulo Souza vem encontrando dificuldade de fazer o Flamengo arrancar. Em 10 jogos na temporada, apenas uma vez o time conseguiu emplacar uma sequência de 3 vitórias. Foi justamente quando a equipe enfrentou os chamados clubes de menor investimento. É uma oscilação que deixa a torcida irritada. Quando o time parece que vai engrenar, simplesmente acontece um apagão. E aí sobra para o técnico as explicações. Uma delas é a quantidade de oportunidades perdidas. Só contra o Resende foram 34 chutes, mas a pontaria... Para fora! Mentalidade. Esse é o nosso primeiro motivo. Por vezes se joga um pouco mais com o coração do que com a racionalidade. Outro assunto que vira e mexe aparece nas entrevistas coletivas é a ausência do atacante Marinho. Nos últimos 3 jogos, ele só atuou 14 minutos. E o Paulo Souza está com dificuldade de explicar isso também. É um jogador preponderantemente mais de transições e é um jogador que nós queremos melhorá-lo para poder entender quando tem que acelerar, quando tem que combinar, ou seja, ser ainda mais completo. A melhor explicação para a torcida mesmo é em campo, com uma vitória sobre o rival Vasco no próximo domingo. E teremos segunda-feira, 7h30, o Botafogo recebendo Volta Redonda. No Campeonato Paulista, fim de semana, 8ª rodada. Amanhã, 4 da tarde, tem clássico São Paulo e Corinthians. Estreia do português Vitor Pereira no comando do Corinthians. 6h30, amanhã também tem Ferroviária e Santos, lá em Araraquara. E domingo, às 4 da tarde, Palmeiras e Guarani na capital. Jogo que será transmitido ao vivo pela Record TV para toda Santa Catarina. Última rodada do Campeonato Catarinense. Vai definir os 8 classificados e os 2 rebaixados. Todos os 6 jogos estão marcados para este sábado às 4h30 e são jogos interessantes demais. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, só para você ter uma ideia. Primeiro, então, os jogos Barra e Joinville. Jogo marcado para Itajaí, 4h30. Jogo disputado lá em Itajaí. O Barra ainda não está jogando no Nações, em Balneário Camboriú. Juventus e Camboriú também, toda a rodada, 4h30. Neste sábado, o Juventus só escapa se fizer a parte dele uma grande combinação de resultados. Está difícil, é o primeiro virtual rebaixado, o Juventus. Próspera e Concórdia vão jogar no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. Campo Mário Balsini, lá do Próspera, não está pronto ainda. Brusque e Figueirense, estádio Augusto Balber. Brusque promete aí se reforçar ainda mais para o mata-mata, chega com muita força. Chapecoense e Marcílio Dias também vão se enfrentar na Arena Condá. E por fim, nós vamos ter Avaí e Hercílio Luz. O Avaí pode escapar do rebaixamento
como pode cair, mas é mais complicado, como também pode se classificar para o mata-mata. Aí é time grande, tem que segurar. Classificação para você tentar entender um pouco do que está acontecendo. Classificados: Brusque, Hercílio Luz, Camboriú, Concórdia, Chapecoense e Figueirense. Vão brigar por 2 vagas. Marcílio Dias só depende dele, Barra só depende dele, Próspera também na briga, o próprio Avaí com 9. Joinville tem 8, precisa vencer para escapar, mas depende também de uma combinação. E o Juventus é praticamente difícil, impossível, digamos assim, porque é uma combinação muito grande essa matemática. Está aí, todos os detalhes aí dessa rodada de segunda-feira a gente traz o mata-mata, que vai começar, e também os 2 rebaixados. E ocupando no momento o 2º lugar na classificação entre os 10 times participantes da Superliga B, o Blue Volley encara amanhã o Flamengo às 6 horas. E antes do embarque para o Rio de Janeiro, as meninas assistiram vídeos dos próximos adversários. Sempre quando chega o dia do jogo, assim, a gente assiste as outras meninas jogando. Então, isso ajuda bastante para a gente ter uma noção de como as meninas andam jogando, e isso é bom para a gente ter como uma estratégia. E já falando sobre a expectativa do jogo, a gente está bem motivada, o grupo está bem fechado, a gente está vindo de uma semana bem intensa e acho que o grupo está preparado. A gente teve uma boa semana de treinamentos aí, né? A gente continua nessa pegada de estar sempre se aprimorando na questão física, na questão técnica, né? E os ajustes sempre que precisam ser feitos aí com o nosso time na parte tática, de entrosamento, de ajuste de bolas, coisas importantes que a gente precisa estar sempre vencendo jogo a jogo. A expectativa lá do jogo contra o Flamengo é óbvio, né? Eles vão estar jogando em casa, né? Tem jogadoras aí de seleção brasileira de base, é um time bastante competitivo, um time que tem um técnico também como o Henrique, né? Que inclusive já teve passagem aqui pelo Blue Volley, então a gente tem um maior respeito pelo adversário, né? Assim como todos os outros que nós enfrentamos. Então, de um jogo bem disputado, né? Um jogo, mas a gente entende também que a gente tem as nossas qualidades, o nosso potencial aí, e a gente também está indo para o Rio de Janeiro para buscar mais uma vitória. Boa sorte às meninas. E na Superliga Masculina, na Série A do voleibol brasileiro, amanhã, 8 da noite, aqui no Galegão, a PAN recebe o SESI de São Paulo. Se vencer, assume justamente o 3º lugar do time paulista. O grupo está motivado, confiante por conta da campanha. Vamos ao vivo com Moisés Stucker, que vai nos trazer depoimentos importantes sobre esse confronto. Moisés, boa tarde. Boa tarde para você, Emerson. Boa tarde a todos. Pois é, jogão, disputa muito acirrada aqui amanhã às 8 horas da noite. Justamente estamos no palco dessa partida entre a PAN e SESI São Paulo, garantindo aí, as duas equipes já estão classificadas para os playoffs, mas um jogo super importante, até porque você acabou de falar, né? SESI ocupa a 3ª colocação, a PAN está em 4º. Se vencer, aí faz essa troca de posição e a PAN fica mais bem posicionada para disputar os playoffs da Superliga de Vôlei, que é ao meu lado o Yalisson, que é o central desse time da PAN, que vem fazendo uma campanha maravilhosa na Superliga. Yalisson, expectativa grande para o jogo de amanhã. Boa tarde. Boa tarde, Moisés. Boa tarde, Emerson e todos que nos assistem. Expectativa grandíssima, né? Assim como tu disse, são as duas equipes que estão muito bem na competição, né? E amanhã o jogo vale muito, vale a 3ª colocação. E a gente vai entrar com força total para que a gente consiga sair com resultado positivo aqui. Bom, além do jogo, do esforço dos atletas, é importante também fazer um convite para a torcida lotar esse Galegão e empurrar também o time. Aproveita o espaço. Sem sombra de dúvidas, né? Aproveitando o gancho aí, eu quero convidar todos os torcedores apaixonados e pessoal da região para comparecerem aqui amanhã às 20 horas no Galegão, promessa de jogão, e tenho certeza que daremos o nosso melhor aqui em quadro. Legal, também aqui ao nosso lado o técnico da PAN, que vem fazendo um trabalho brilhante à frente desse timaço de vôlei, André Donegar. Jogo importante amanhã, vale uma 3ª colocação, André, mas já tem que pensar nos playoffs também, porque daqui para frente é pedreira. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sem dúvida, jogo importantíssimo. Também já estamos visando o treinamento e o planejamento físico e técnico para os playoffs, mas o mais importante é se posicionar o melhor possível na tabela, né, para então pensarmos nesses playoffs. Tá certo. Obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, aí com Emerson Luiz, e a gente deseja, né, Emerson, uma boa sorte aí para o time da PAN, que venha essa vitória, que venha a 3ª colocação. Lembrando que tem promoção de ingresso amanhã,
comprando o ingresso inteiro, R$20, você ainda assiste o jogo de amanhã contra o SESI São Paulo e também assiste o jogo de terça-feira contra o Guarulhos, aqui também, né, no Galegão. Então é importante a torcida estar junto aí com o time da PAN nessa reta final para levar força para o time e torcer junto para que dê tudo certo e a gente volte com uma vitória para casa aí, né? Com certeza vai fazer parte de uma grande história esse time da PAN. Tenho certeza, Emerson, que amanhã o time vai sair daqui com uma vitória.